Gênesis 45, versículo 1. Então José não se pôde conter diante de todos que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele. Enquanto José se deu a conhecer seus irmãos, e ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e lhe disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Esses versículos quer dizer que José ficou comovido com as palavras de Judá, não desejando perder sua dignidade perante os seus criados egípcios. Ele ordenou que todos saíssem da sala, com exceção de seus irmãos. José então liberou mais de 20 anos de emoções contidas. Chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. A revelação de José de sua verdadeira identidade, indubitavelmente falada em hebraico, não em egípcio, deixou seus irmãos tão conturbados que eles não puderam responder à pergunta a respeito do bem-estar de seu pai. Violando o protocolo, José ordenou que seus irmãos chegassem mais perto dele, a fim de que ele pudesse lhes falar mais intimamente, desta vez identificando-se mais explicitamente. Versículo 5. E agora, pois não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó, e o Senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Esses versículos querem dizer que formam o ponto mais alto da teologia do relato da vida de José, e uma das mais eloquentes afirmações na Bíblia a respeito da soberania de Deus nos eventos humanos, mostrando uma surpreendente maturidade espiritual. José confessou que o Senhor havia operado além das malvadas intenções de seus irmãos para realizar 2 coisas vitais: salvar as vossas vidas por intermédio da liderança de José, que conduz os preparativos e a travessia dos 7 anos de fome, e preservar Israel como um remanescente nesta terra. A palavra remanescente é um termo importante usado para se referir a Israel como grupo de pessoas que iria passar adiante as bênçãos de Deus por todas as gerações. Por 3 vezes, José afirmou que foi Deus e não seus irmãos quem o tinham enviado ao Egito. Por essa razão, os irmãos não precisavam se afligir ou se recriminar. Na verdade, Deus havia posto José por pai, um conselheiro de alto nível de Faraó e como governador de toda a terra do Egito. Versículo 9. Apressai-vos e subi a meu pai, dize-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo o que tens, não vades a pobreza. E eis que vossos olhos vêm, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que está falando convosco. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressar-vos-eis, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou sobre o pescoço dele.
Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. Esse versículo quer dizer que José, que antes apresentara um plano a Faraó para salvar o Egito, agora oferecia uma estratégia a seus irmãos para salvar o clã de Israel mediante a mudança deles para o Egito, para viverem em Gósen, durante os outros 5 anos de fome que eles estavam pela frente. Gósen, uma região na parte oriental do delta do Nilo, no Egito, era também conhecido como a região de Ramsés. Os irmãos, que ainda estavam tendo dificuldade para acreditar que José não só estava vivo, mas também era governador do Egito, observava quando José caiu sobre o pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Para a surpresa deles, ele também beijou todos os seus irmãos, que antes haviam conspirado para matá-lo. Versículo 16. Essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram, e isso agradou muito a Faraó e seus servos. E Faraó disse a José: diz a teus irmãos, fazei isso, carregai vossos animais e parti a ide a terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vos comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. Esses versículos querem dizer que, confirmando as ordens dadas por José, Faraó disse que a ele que fizesse com que seus irmãos carregassem seus animais com comida, voltassem a Jacó em Canaã e então retornassem com suas famílias. A novidade nesse conjunto de instruções foi o fornecimento por Faraó de carruagens do Egito para transportar os membros mais fracos do clã ao novo lar. A promessa de que a família de José poderia viver no melhor de toda a terra do Egito e que eles poderiam comer a gordura da terra e desfrutar a fartura. Versículo 21. E os filhos de Israel assim fizeram, e José lhes deu carroças, de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos eles deu a cada homem mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou dessa maneira: 10 jumentos carregados com coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para seu pai para o caminho. E assim ele enviou os seus irmãos, e eles partiram. E lhes disse: vede para que não contendas pelo caminho. Esses versículos quer dizer que José supriu com seus irmãos de generosidade provisões para o caminho de volta para Canaã, bem como de itens para o retorno no clã do Egito. A tradução da ordem final de José, não contendais, é incerta e pode também significar não tenha medo ou não corram riscos desnecessários. Versículo 25. E eles subiram a saída do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó, seu pai. E lhes contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é o governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E ele lhes contaram todas as palavras de José, que lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que haviam enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: isso é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e o verei antes que eu morra. José experimentou, isso quer dizer que José experimentou uma tempestade de emoções quando o grupo retornou do Egito. Inicialmente, ele experimentou alívio quando todos os 11 filhos retornaram a ele. Seu coração ficou entorpecido, desfaleceu. Quando lhe contaram que José ainda estava vivo, Jacó concordou em ir vê-lo antes de morrer. A promessa de Deus de abençoar Jacó tinha se mostrado verdadeira.